Olá, pessoal. Bem, hoje nós teremos nossa aula relacionada à estrutura atômica. Agora que a gente já conhece como funcionam os modelos atômicos, vai estudar dentro do átomo, ou seja, a estrutura que o átomo tem, seguindo os modelos atômicos. Quando a gente fala de estrutura atômica, a gente está falando das três partículas fundamentais que compõem o átomo: os prótons, que possuem carga positiva, os nêutrons, que não têm carga, e os elétrons, que possuem carga negativa. Toda matéria é formada de átomos e cada elemento químico vai possuir átomos diferentes. Então, quando a gente está olhando para o núcleo do átomo, nesse núcleo vão ter os prótons e os nêutrons, e girando em torno dele, na eletrosfera, teremos os elétrons. E como que isso se apresenta? Bom, a gente tem aqui uma representação do átomo no modelo de Rutherford, onde a gente tem os prótons, representados aqui por bolinhas vermelhas, os nêutrons, representados por bolinhas azuis, e os elétrons, que são as bolinhas amarelas, que vão estar girando ao redor deste núcleo. Lembrando que o núcleo ele vai ter os prótons positivos e os nêutrons que não possuem carga, e na eletrosfera, os elétrons que têm carga negativa. Na representação, os prótons a gente representa pela letra P minúscula, o nêutron pela letra N minúscula e o elétron com a letrinha E minúscula, seguida de um sinal de negativo sobre ela, exatamente para poder lembrar que os elétrons são negativos. Quando a gente fala das partículas atômicas, a gente tem que ter uma noção da relação, principalmente de massa entre elas. A gente já viu que o próton e o nêutron localizam no núcleo, próton positivo e nêutron sem carga, e o elétron de carga negativa está na eletrosfera. Quando a gente compara as massas dessas partículas, o próton e o nêutron têm uma massa relativa igual a 1. Já o elétron, ele é quase 2.000 vezes menor do que o próton e o nêutron. E é por essa razão que a gente não considera a massa do elétron quando a gente vai fazer a massa total do átomo. A gente considera somente próton e nêutron. Em relação a tamanho, o átomo ele possui um tamanho em torno de 10 elevado a menos 10 metros. O que isso significa? Isso significa que o átomo é extremamente pequeno. E mais ainda, o núcleo do átomo possui um tamanho da ordem de 10 elevado a menos 15 do metro. Isso quer dizer que, se a gente comparar o diâmetro do núcleo com o diâmetro do átomo inteiro, o diâmetro da eletrosfera, que é a parte onde ficam os elétrons, é em torno de 10.000 vezes maior que o diâmetro do núcleo. Para vocês terem uma ideia de comparação, se a gente considerar que o núcleo é do tamanho de uma bola de futebol e a gente localizar essa bola de futebol no centro do Maracanã, o átomo teria um tamanho equivalente ao estádio inteiro. Então, o núcleo seria a bola no centro do gramado e o Maracanã inteiro seria o equivalente ao tamanho da eletrosfera. Quando a gente está falando somente do núcleo do átomo, o núcleo só tem os prótons e os nêutrons, e o somatório da quantidade de prótons e de nêutrons é o que a gente chama de número de massa do elemento químico, representado pela letra A maiúscula. Então, matematicamente, A, que é a massa, é igual a P mais N, ou seja, a massa de um átomo é o somatório do seu número de prótons mais o seu número de nêutrons. O número de prótons presentes no núcleo, ele pode ser chamado de número atômico, representado pela letra Z maiúscula. Então, a quantidade de prótons vai ser a mesma coisa que o número atômico. O número atômico é o número que caracteriza um elemento. Então,
Quando você fala, por exemplo, o elemento que possui número atômico igual a 8, a gente sabe que é o oxigênio. O elemento que possui número atômico igual a 26, a gente sabe que a gente está falando do ferro. Cada elemento químico possui um número atômico, que vai ser matematicamente igual à sua quantidade de prótons. Uma outra coisa é que o número de elétrons de um átomo neutro é sempre igual ao seu número de prótons. Então, um átomo que possua 10 prótons, se estiver neutro, deve ter também 10 elétrons. A gente pode igualar essas quantidades matematicamente, desde que o átomo seja neutro. Então, resumidamente, nós temos três relações. A igual a P mais N, Z, que é o número atômico, igual ao número de prótons, e o número de prótons é igual à quantidade de elétrons para átomos neutros, tá certo? Quando a gente está falando de um elemento químico, os átomos de um elemento, eles são representados por símbolos, que podem ter uma, duas ou três letras. Essa representação é feita da seguinte forma. O X aqui é o símbolo do elemento. Por exemplo, o oxigênio a gente usa a letra O maiúscula. O ferro a gente usa a letra F maiúscula, seguida da letra E minúscula, e assim por diante. Então, nós temos o símbolo. O número de massa do elemento sempre será representado em cima. Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito. E o número atômico do elemento sempre representado embaixo. Também pode ser ou do lado esquerdo ou do lado direito. A representação, ela pode variar. Massa na esquerda, número atômico na direita, ou massa na direita, número atômico na esquerda, ou os dois do mesmo lado, tá certo? Nas nossas aulas, eu vou adotar preferencialmente a representação que utiliza número atômico do lado esquerdo e massa do lado direito, tá certo? Então, aqui a gente tem o exemplo Cl, que representa o elemento cloro. O número atômico do cloro é 17 e a massa do cloro pode ser 35, tá certo? Então, a gente tem na representação de um elemento sempre massa em cima, número atômico embaixo. Os lados que esses dados podem ser escritos podem variar. O que a gente não pode trocar é escrever massa embaixo e número atômico em cima, tá certo? Vamos fazer um exercício. Aqui, o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Bom, como a gente faz isso? O número atômico, ele é sempre igual à quantidade de prótons do átomo. Então, se esse átomo possui 83 prótons, ele deve ter número atômico igual a 83, pois número atômico e número de prótons é a mesma quantidade. Como eu descubro agora o número de massa? Eu vou aplicar A igual a P mais N. Então, a massa vai ser 83, que é o número de prótons, mais 126, que é o número de nêutrons. Ou seja, a massa desse elemento químico vai ser 209. Então, a gente tem aqui como alternativa correta a letra A, número atômico 83, número de massa 209, tá certo? Mas e quando os átomos não forem neutros? Aí a gente vai ter um íon. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. E a gente pode dividir os íons entre ânions e cátions. Os cátions, eles são átomos que perderam elétrons e, portanto, vão adquirir carga positiva, como, por exemplo, Na+ e Ca2+. Então, toda vez que a gente tiver um cátion, vai ter um sinal de positivo escrito do lado direito deste átomo, tá certo? Para indicar que ele perdeu elétron.
E temos também os ânions, que são átomos que ganharam elétrons e, portanto, adquiriram carga negativa. Então, como exemplo aqui, a gente tem o Br-, que ganhou um elétron, e o O2-, que ganhou 2 elétrons. Então, cátions possuem carga positiva, ânions carga negativa, tá certo? Cátions perderam elétrons, ânions ganharam elétrons. Para ficar um pouquinho mais fácil, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Partindo-se de um átomo neutro, se ele perde elétrons, ele vai ficar positivo. Então, exemplo, aqui a gente tem o cálcio, que tem número atômico 20. Se o número atômico dele é 20, isso significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Agora, se eu estiver falando do cálcio 2+, isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, o número de prótons dele continua sendo 20, porque a perda de elétrons não altera o número de prótons, porém, ele vai passar a ter somente 18 elétrons. Por quê? A quantidade de elétrons mais a carga tem que ser igual à quantidade de prótons. Então, se ele tem 20 prótons e ele tem a carga 2+, isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele passa a ter 18 elétrons. No caso dos ânions, o átomo ganha elétrons e vai passar a ter carga negativa. Então, por exemplo, o selênio tem número atômico 34, portanto, ele possui 34 prótons e 34 elétrons. Se eu estiver falando do Se2-, isso significa que ele ganhou 2 elétrons. Portanto, se ele tem 34 prótons, ele vai passar a ter 36 elétrons, tá certo? Vamos fazer um exercício para ficar um pouco mais claro. Determine o número de elétrons dos elementos abaixo. Então, a gente tem aqui 4 elementos, todos eles são íons, porque eles têm ou carga positiva ou carga negativa representada, e ele quer o número de elétrons. Como a gente faz? Bom, vamos lá. Letra A, Sr, 38, 2+. 38 é o número atômico dele e é igual à quantidade de prótons que ele tem. Então, ele vai ter 38 prótons. Porém, se ele está com a carga 2+, isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons dele tem que ser 36, certo? Letra B, Br, 35 menos. Esse menos aqui indica que ele ganhou um elétron. Então, ele vai ter 35 no número atômico, que vai gerar também 35 prótons para ele. Se ele está com a carga negativa, uma carga negativa, então significa que ele ganhou um elétron, então a quantidade de elétrons dele será 36. Letra C, Al27, 3+. Então, 27 é o número atômico do alumínio, isso significa que ele tem 27 prótons. Se ele está com a carga 3+, isso significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, se a quantidade de prótons dele é 27, a quantidade de elétrons tem que ser 27 menos 3, que é 24. E a letra D, S16, 2-, 16 é o número atômico do enxofre. Se ele está com a carga 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, a quantidade de prótons dele é 16 e a quantidade de elétrons tem que ser 16 mais 2, portanto, 18. Cuidado para não confundir, porque quem possui carga positiva perdeu. Então, a quantidade de elétrons será menor do que a quantidade de prótons. Quem possui carga negativa ganhou. Então, a quantidade de elétrons vai ser maior do que a quantidade de prótons. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!